Que a TV Cultura tinha muitos desenhos incríveis que marcaram a infância de muita gente, isso todo mundo já sabe. Porém, difícil mesmo é lembrar o nome de todos esses desenhos. O fato é que com o passar do tempo, muitos desses programas se tornaram praticamente sonhos em nossas cabeças, nos fazendo muitas vezes questionar se isso foi ou não foi um grande delírio coletivo. Por isso, hoje é o dia de destravar a sua memória. Então junte-se a mim nessa jornada, relembrando 10 desenhos e programas da TV Cultura que você assistiu, mas não se lembra o nome. E aí, será que você vai se lembrar de algum? Eu sou Alan Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao Blackout em Série, e para abrirmos essa lista, nada melhor que o desenho em preto e branco protagonizado por uma garota e alguns camaleões. Eu estou falando de Zika e os Camaleões. Lançado em 2014 em parceria com a TV Brasil e a TV Cultura através do Anima Cultura, essa animação é considerada uma das precursoras das animações brasileiras, vindo aí no mesmo pacote de outras animações famosas, como Carrapatos e Catapultas, e uma outra que você ainda vai ver mais pra frente nessa lista. Mas basicamente o enredo de Zika e os Camaleões abordava a vida da Zika, que era uma garota de 14 anos que, quando estava só em seu quarto, costumava conversar e refletir com seus 3 camaleões de estimação. Zika se sentia preto e branco vivendo em um mundo colorido, e essa estética diferenciada do desenho é com certeza o que tornou ele realmente memorável. Da mesma leva de Zika e os Camaleões, como eu disse lá atrás, o próximo desenho dessa lista também nasceu através do Anima Cultura, e provavelmente você deve se lembrar dele por causa de um elefante amarelo e uma tamanduá vegetariana. Eu estou falando de Tromba Trem. Basicamente, esse programa abordava uma turma de animais composta por Gaja, um elefante indiano que acabou perdendo a memória após um acidente, Duda, uma tamanduá que ele conheceu e acabou se tornando amiga, e uma colônia de cupins. E basicamente eles viajavam em um trem a vapor, onde a cada episódio eles conheciam novos lugares e novos personagens. Uma temática realmente incrível, e a parte mais legal é que o desenho era brasileiro, então a gente tinha várias referências aqui à nossa cultura. O próximo desenho dessa lista não era bem um desenho. Na realidade, você deve se lembrar dele mais como umas cabeças flutuantes no corpo de uns peixinhos. Não, isso não era um programa da Deep Web, mas sim um programa da TV Cultura chamado Gloob Gloob. E cara, agora sim eu devo ter destravado a memória de muita gente. Esse programa teve origem como um quadro do programa Rá-Tim-Bum, onde 2 peixes conversavam no fundo do mar. Tempos depois surgiu o programa Gloob Gloob, inspirado nesse quadro, sendo o Gloob interpretado pelo Carlos Mariano e a Gloob pela Gisele Arantes. O que tornava esse programa realmente memorável pra gente era o fato de termos uma atmosfera bastante lúdica, mas ao mesmo tempo um tanto quanto bizarra, porque, fala sério, quem não ficava meio espantado em ver aqueles atores com cabeça de peixe e os corpos apagados com chroma key? Hoje, uma vez que sabemos a forma como o programa era feito, todo aquele miticismo acaba caindo por terra. Porém, na época, ver aqueles peixes com rosto humano quase sempre me faziam perguntar que porra era aquela que eu tava assistindo. Muita gente deve ter assistido esse programa na TV Cultura, e inclusive é por esse motivo que ele tá nessa lista, mas eu pessoalmente conheci ele através da TV Rá-Tim-Bum, que é um canal da TV a cabo. A próxima animação dessa lista eu cansei de ver na escola. Sério, eu lembro que cada conteúdo novo que a gente ia entrar, a professora vinha com um episódiozinho desse desenho. É claro que eu estou falando de Onde Vem. O desenho protagonizado pela menina chamada Kika, de 5 anos, que era muito curiosa e adorava fazer perguntas para descobrir como tudo funcionava. Produzido em 2001, o auge do programa foi entre 2004 e 2005. Na época, o desenho foi líder de audiência na TV Cultura, e a animação também fazia uso de algumas cenas filmadas em live action. O mais marcante sobre esse desenho, além de seus episódios repletos de conhecimento, com certeza era sua abertura, que não adianta, quem assistiu sabe pelo menos um pedacinho.
Outro desenho muito marcante com a premissa de ficção científica envolvendo astronautas e alienígenas era Nilba e os Desastronautas. O desenho foi uma paródia a séries do gênero, como Star Trek e Perdidos no Espaço, e basicamente o seu enredo girava em torno do cotidiano de uma tripulação espacial terrestre que estava aprisionada num estranho satélite conhecido como Lua Ervilha. E esse lugar era habitado por várias criaturas alienígenas. O protagonista Newton Balsky, o Nilba, era um garoto de 9 anos que se tornou capitão da SS Geniwald após uma tentativa de brincar de astronauta comprando uma viagem espacial. Ele estava na companhia do seu macaco Albert, sua prima Laika e uma tripulação improvisada de serviço. Eu lembro que um dos meus episódios favoritos desse desenho se chamava Uma Volta no Futuro, onde o Nilba acidentalmente acabou encontrando o seu eu do futuro. Pois é, né, velho? Quem precisa de Volta pro Futuro quando se tem Nilba? O próximo desenho dessa lista é do mesmo criador de Doug, e basicamente sempre que alguém tinha um problema, a garota chamada Pink ajudava a encontrar a solução, inventando histórias dentro de sua caixa de papelão. Só com essa descrição, você já deve ter sacado que o desenho que eu tô falando aqui é Pink Jink Doo. Essa personagem foi criada por Jim Jinks enquanto ele contava histórias de dormir para sua filha. E o interessante sobre o desenho é que, mesmo com uma premissa aparentemente simples, a atmosfera criativa do programa, com a Pink sempre inventando contos divertidos para resolver problemas reais, e a forma como os desenhos da personagem representavam a realidade, são só algumas amostras de como esse desenho sempre estimulava o nosso aprendizado e, claro, a nossa imaginação. Chegando no nosso pódio, o quarto lugar dessa nossa lista é de um desenho que acabou virando meme, e é bem provável que você já deva ter visto a imagem do protagonista em algum lugar aí pela internet. Porém, ainda assim, são poucos os que lembram o nome desse desenho. Eu estou falando de Pingu. Essa animação suíça-britânica era feita utilizando uma técnica de animação chamada Claymation, que é basicamente um stop motion feito com massinha de modelar ou argila. E em resumo, o seu enredo centrava-se na vida de uma família de pinguins que viviam no Polo Sul, cujo personagem principal dava o nome da série. O que tornava Pingu realmente diferente das outras animações era o fato de que quase todos os diálogos do programa estavam em uma linguagem própria dos pinguins, ou seja, a gente nunca entendia o que eles estavam falando de fato. E pra mim era justamente o fato da gente nunca entender o que estava sendo dito que acabava prendendo a nossa atenção na frente da tela. Em terceiro lugar, temos um programa que os senhores enchem o meu saco pra mim fazer um vídeo falando sobre. Seguindo um pouco a vibe do lendário Dango Balango, o programa Catalendas também utilizava como estrutura bonecos de fantoches, só que com a diferença que os cenários apresentados eram inspirados e produzidos com base em recursos naturais da Amazônia para criar uma estética regional ao programa. Durante os episódios, o macaco chamado Preguinho visitava a casa da Dona Preguiça para ouvir algumas das histórias folclóricas que ela tinha para contar. O fato é que muitas dessas histórias iam muito além do Saci e outras clássicas do folclore. Muitas vezes a Dona Preguiça contava histórias mais bizarras envolvendo fantasmas e espíritos, como por exemplo a história da moça do táxi, que foi até tema de uma lenda urbana do Gugu. E é aí que você entende o motivo de todo mundo me pedir para fazer um vídeo falando só sobre as histórias desse programa. De qualquer forma, Catalendas era um programa realmente muito rico, transmitindo cultura popular e estimulando a criatividade das crianças. O próximo desenho dessa lista é o meu xodózinho, e cara, sério, sempre que tocava a abertura, eu já sabia que tava vindo coisa boa. Eu estou falando de Annabelle, mais um pra prateleira de grandes animações feitas aqui em solo tupiniquim. Criada por Lankesh Mota e produzida pela Martinelli Filmes, a animação contou com 2 temporadas, a primeira lançada em 2005 e a segunda lançada em 2010. O interessante é que a primeira temporada do desenho se passava em 1930, a Annabelle era mais solitária e as aventuras do desenho eram mais fantásticas e às vezes com um tom mais sobrenatural. É daí que vem muitas das cenas mais bizarras do desenho, tipo esse curta da personagem onde ela tá sem os olhos ou esse outro com o esqueleto dela tomando banho. Não
isso não é montagem não, tá? Basicamente, esses curtas geralmente passavam entre as programações dos desenhos, ali nos intervalos. Então, isso realmente passava na TV. Porém, a partir da segunda temporada, o desenho sofreu uma mudança drástica. A Annabelle passou a morar em tempos atuais e não era mais tão solitária quanto antes. Agora ela tinha um amigo chamado Ulisses, além de um corvo mágico chamado Theo. As aventuras ficaram em um tom mais infantil e a paleta de cores da série ganhou um tom mais vivo. De qualquer forma, essas mudanças não interferiram na qualidade do desenho, e esse é um daqueles raros casos onde as mudanças não necessariamente foram para pior, porque para mim as 2 temporadas do programa foram igualmente boas. E por fim, no primeiríssimo lugar da nossa lista, temos um programa que até pouco tempo eu pessoalmente tinha certeza que era um fruto da minha imaginação. Eu só fui sacar que esse programa realmente aconteceu quando eu vi uma foto em uma postagem no Facebook. Mas antes de eu te falar qual programa era esse, se você está curtindo esse vídeo até o momento, deixa o seu like aí embaixo para fortalecer o canal e está me motivando a trazer mais vídeos como esse aqui para vocês. E claro, se este for o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações para não perder outros conteúdos incríveis como esse. Agora sim, o programa que eu estou falando aqui é a Turma do Pererê. Fala sério, cara, eu duvido que você não pensou que esse programa era um delírio da sua imaginação. Baseado nas histórias em quadrinhos criadas pelo Ziraldo, o enredo do programa narrava as aventuras do Saci Pererê e seus amigos da Mata do Fundão. Sendo eles o Índio Tininim, a Onça Galileu, o Coelho Geraldinho, o Macaco Alan, o Tatu Pedro Vieira e o Jabuti Moacir. Já os atrapalhados compadres Tunico e seu neném viviam tentando caçar o Galileu, mas sempre acabavam se dando mal. O fato é que, como esse programa era feito em live action, com todos os personagens possuindo características extremamente peculiares, como por exemplo o Jabuti Moacir, que usava um capacete com as asas do deus Mercúrio, as memórias que a gente tem desse programa acabam parecendo mais um fruto de um grande sonho, e daqueles que nada faz sentido, porque não é possível que uma parada dessa realmente aconteceu. Mas o fato é que realmente aconteceu. E o pior é que era muito bom. Eu adorava ver esse programa, assim como eu também adorava ver outros programas e desenhos dessa lista, e também alguns outros que acabaram ficando de fora, como por exemplo, Os Amigos da Miss Spider, que eu tenho certeza que quase ninguém sabe o nome desse desenho, mas com certeza deve se lembrar por conta desse personagem. Inclusive eu fiz um vídeo sobre esse desenho aí, eu recomendo que você assista, hein? Mas agora eu quero saber de você, cara. Qual desses desenhos marcou muito a sua infância? Comenta aí embaixo, eu quero muito saber. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até daqui a pouco.